Aleluia. Junto aos teus pés, pois prazer maior que eternidade. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco ser se comparado a ti. Não sou apenas certo, teu amigo que me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Só
Pode ser aqui. Amém? Vocês estão cansados? Todo mundo? Somente o Jefinho, que agora ele está fazendo funcional. Márcia está arrastando todo mundo, a pastora. Vamos fazer um... Como é que fala? Ai, não estou gostando aqui, vou deixar aqui. Pescoço? Vamos fazer uma campanha de atividade física na igreja. Afinal, o nosso corpo também é templo do Espírito Santo, amém? Então, pronto. Tá todo mundo em forma. Amém, irmãos. Eu gostaria de orar um pouquinho. Eu vim direto do trabalho. Só cheguei em casa, peguei o carro com ele e vim. Tava um trânsito, tava preocupado da gente não chegar. Mandei mensagem pro pastor. E a minha mente ainda tá um pouco acelerada do dia. Amém? Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, porque nós estamos aqui, Senhor, reunidos, Pai. Independente da quantidade de pessoas, Senhor, eu creio que o Senhor enxerga em nós um anseio em te adorar, em te conhecer mais e mais, Senhor, em sermos fiéis à sua obra, ó Deus. Eu peço para que teu Santo Espírito de Deus esteja no nosso meio, fale com cada um aqui, Senhor, que nós não venhamos nos distrair, Senhor, e que essa palavra não venha de mim, Senhor, mas que venha dos céus, Pai, que seja algo para a tua igreja, Deus, que não seja eu, mas o teu Espírito, que nós sejamos totalmente dependentes, abertos, Senhor, que tenhamos nessa noite um coração quebrantado, Pai, para te ouvir, Senhor, e sermos guiados pela tua palavra, a palavra da verdade, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Pessoal, essa palavra eu escrevi no sábado, se não me engano, ou no domingo. E a pastora pregou sobre... No domingo passado o pastor pregou e no domingo retrasado a pastora pregou sobre Daniel. Vocês lembram? E aquela palavra tocou muito no meu coração, uma parte daquela palavra. Eu gosto quando uma parte da palavra, um versículo específico, fica... A palavra de Deus diz que a gente tem que meditar dia e noite sobre a palavra. Eu fiquei meditando a semana inteira sobre aquela palavra, sobre aquele versículo específico. Gostaria de abrir lá em Daniel 3:17. Acho que está muito... Exatamente, eu vou ler o 17 e 18. Acho que todo mundo lembra, né, que Daniel, ele ia ser jogado na cova dos leões, porque ele não ia adorar o rei Nabucodonosor. É uma história que a gente já está careca de saber. Até as crianças do departamento infantil já sabem, né, Lorenzo? Mas parece que cada vez que a gente lê, a palavra nos toca de forma diferente, né? E aí esse versículo me tocou. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Se não, fica sabendo, ó Rei, e a pastora ela é bem emblemática, ela fica sabendo, ó Rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste.
E o que me tocou mais nessa passagem é, se não. Sabe, gente, essa aqui é uma situação que a gente já ouviu, que a gente conhece, mas eu nunca tinha reparado que Daniel traz o se não. Muitas das vezes a gente é movido pelo que Deus vai fazer. E Ele pode fazer, Ele é poderoso para fazer. Eu estava conversando no carro com o William que a palavra de Deus diz que Ele quer fazer. Ele quer curar, Ele quer libertar, Ele quer mover o seu poder através de nós para demonstrar o reino dele. Só que se ele não fizer, tem aquele louvor, né? Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Será que muitas das vezes nós já estamos com a mente cauterizada de nos movermos diante do que Deus vai fazer ou do que a gente quer que ele faça? Porque, vou dar um exemplo, a gente pode orar por uma pessoa para ela ser curada. Nós temos a fé que ela pode ser curada, mas e se ela não for curada? Ou se você está esperando algo acontecer, né, esperando algo de Deus, tem orado em prol de alguma coisa e pedido isso para Deus, e se ele não fizer? Será que a sua oração também tem sido como a de Daniel? Mesmo se ele não fizer, ele continua sendo Deus? Pensem comigo que nesse cenário, se Daniel morresse na cova dos leões, se Daniel morresse, ele continuaria sendo um mártir, que ele morreu porque não adorou os deuses. A outros deuses, certo? Ele continuaria mostrando quem é o Deus dele e que ele serve o Deus dele independente de qualquer coisa. Mas não. Aconteceu de outro jeito. Aconteceu de outra forma. Ou então ele poderia pensar que ele nem chegaria a ser jogado lá. Estava conversando isso com o William. Se coloca no lugar de Daniel. A gente conhece o Deus que a gente serve. Que ele pode nos livrar de tudo e qualquer coisa. Então você pensaria que talvez você nem passaria por esse momento. Por esse algo difícil, ele te livraria antes. Mas e se não, gente? E se o plano de Deus é outro? Sabe, será que nós vamos ficar frustrados? Será que se nós orarmos por algumas pessoas que para serem curadas, elas não sejam curadas? Você orou por um, não foi curado, beleza. Você orou por 2, 3, você orou por 10 pessoas na vida e nenhuma delas foi curada. Será que você vai começar a desistir de orar por essas pessoas? Por cura? Ou a sua fé vai continuar sendo a mesma? Inabalável. Mas o que eu queria que a gente focasse hoje é nessa resposta. Deus espera de nós uma resposta. Deus esperava de Daniel como seu servo uma resposta. A gente vê grandes homens de Deus no decorrer da Bíblia e o diferencial deles é a resposta que eles dão mediante a certas situações. A gente tem Jó, que ele dá uma resposta mediante dele perder tudo terreno, ele ainda não nega a Deus. Então eu fiquei pensando sobre isso, sabe? Nós não estamos livres de circunstâncias, pelo contrário, nós somos tentados e provados para sermos provados ou reprovados todos os dias. E Deus está esperando uma resposta da gente. Só que ao mesmo tempo que Deus espera uma resposta da gente, as pessoas também esperam uma resposta da gente. A partir do momento que a gente se coloca como cristão, as pessoas oram pra gente. Então, a gente larga aquele pensamento de eu não me importo o que as pessoas pensam de mim, porque a gente precisa se importar sim, porque a gente está dando um testemunho de Jesus. E se esse testemunho é ruim, a gente está manchando o nome de Cristo, certo? Então, Deus espera algo da gente e as pessoas ao nosso redor esperam algo da gente ao tempo inteiro. Não só como cristãos, mas como
boas pessoas no nosso trabalho, né? Pessoas competentes, os nossos filhos como bons pais e nosso marido como uma boa esposa. E nesse tempo que eu estava meditando sobre o que a pastora pregou, sobre essa resposta de Daniel, independente do que acontecesse, sabe? Se não, fica sabendo, rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro, ou seja, independente do que acontecer comigo. Independente do que acontecer comigo. Eu não vou negociar a Deus. Sabe quanta coisa acontece com a gente e a gente negocia a Deus? E aí, em paralelo a isso, eu estava lendo João nessa semana. Eu estava lendo o livro de João. E aí eu comecei a ler e estudar um pouco mais sobre esse livro, por ele ser diferente dos 4 evangelhos. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. E João, ele tem relatos um pouco diferentes de Mateus, Marcos e Lucas. Porque Mateus, Marcos e Lucas, eles focam mais, bem resumido aqui, tá, pastor? Eles focam mais em falar sobre o reino de Deus e os milagres que Jesus operou nesse reino. E João, ele vem focar mais no rei desse reino, em quem Jesus é. O caráter de Jesus. Não desqualificando os outros evangelhos, são muito importantes, mas a gente vê esse relato diferente de João sobre Jesus. Então a gente vê o tempo todo ele mostrando quem o rei do nosso reino celeste, do reino de Deus, quem é esse rei? Como é que ele governa? Como ele pensa? Quais as características dele? Qual o caráter dele? Sabe, como ele se comporta diante das situações? E aí tem várias situações que eu podia trazer aqui, mas eu queria trazer João 8. Que também é um versículo muito conhecido. Mas a gente vê Jesus quando ele cura um paralítico, as pessoas ficam questionando Jesus só para ver o que ele vai responder. Sabendo o que é a lei, sabendo o que é certo e errado durante a lei, eles ficam questionando Jesus o tempo todo para ver o que Jesus vai responder. Jesus entrando foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles testando, para terem de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Até aí, por enquanto. Então, preste atenção. Isto diziam eles testando. Ao tempo todo, Jesus era testado. Para que reação ele teria? Jesus poderia muito bem, então, cumpram a lei de Moisés e vão apedrejar essa mulher pelo pecado que ela teve. Tem vários estudos em relação a Jesus continuar escrevendo no dedo, escrevendo na terra, né? Mas esse não é o foco. Mas vocês veem que Jesus, ele meio que ignora essa situação, porque ele sabe que ele está sendo tentado e ele consegue compreender a intenção do coração daqueles caras em perguntar isso. A intenção deles não era boa
de não querer apedrejar essa mulher. O pensamento deles não era, vamos perguntar para ele, porque coitada, né? Vai ser apedrejada. Tu vai ver ele falar algo diferente. Não, o coração deles não era esse. Era saber o que Jesus vai falar. Ele é tão bonzinho. E aí, vai fazer o que diante disso tudo? Tudo para ele é bonzinho? O que vamos fazer diante dessa situação? Uma mulher pecadora, foi pega em flagrante, todo mundo viu ela traindo o marido, digamos. O coração dele estava cheio de ódio daquela situação. E Jesus reconhecia isso. Pode continuar. Como insistência na pergunta, Jesus se levanta e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E o resto da história vocês sabem, que todos saíram, nenhum ficou para apedrejar essa mulher. Jesus perdoou o pecado dela e disse para ela não pecar mais. Mas o que eu quero mostrar nessa situação, dentre outras situações de Jesus, ele ao tempo todo estava em situações de desconforto, situações no qual ele era testado, situações no qual nenhum de nós queremos passar, mas que era necessário para que ele passasse, para que ele mostrasse o caráter do Pai e para que ele representasse o reino de Deus. E a resposta que ele dava, como a resposta que Daniel deu diante dessa situação. Gente, pensa comigo, Jesus sabia a intenção do coração desses homens. Isso poderia gerar, não queria falar raiva, mas poderia gerar um incômodo nele, porque ele estava vendo a maldade daquelas pessoas. Sabe, pensa com vocês, quando a gente vê algumas pessoas fazendo algo de mal, injustiçando a outras, a gente se enche de justiça própria e de raiva diante daquela situação. Jesus poderia responder de diversas formas, tanto essa situação como diversas outras que ele passou. Mas o caráter de Jesus é revelado. E até quando apertam ele com essa pergunta, ele responde de uma forma como Deus responderia. Como Deus vê a situação. Eu falo muito para os jovens, eles perguntaram para mim no domingo, quando a gente estava tendo aula. A gente fala sobre a revista, mas eu deixo bem aberto para que o que eles quiserem perguntar sobre o dia a dia, sobre o que está acontecendo, para a gente debater. E aí eles trouxeram, poxa tia, eu queria que você falasse sobre o que está acontecendo no Rio, que semana passada a gente teve aquela questão da guerra lá na Penha, né? E morreram mais de 100 pessoas, foi algo, assim, horrível. E eles ficaram me perguntando qual o nosso posicionamento, o que você acha? E eu falei para eles, gente, não importa o que eu acho. E eu sempre falo isso para eles, não importa o que eu acho, não importa a minha opinião, importa o que a Bíblia, o que Deus acha dessa situação. E eu expliquei para eles, né? Eu falei, o que vocês acham? Perguntei para cada um. Dá a opinião de vocês aí. Aí, uma falou, eu tô muito perdida, porque eu achava uma coisa e aí me mostraram o outro lado da situação, por quê? Morreram 100 bandidos, né? E aí ela fala, o posicionamento deles como jovem era, poxa, horrível, ruim, pessoas morreram, né? Nós não queremos bandidos mortos, queremos bandidos convertidos, ok. Pô, mas e os policiais? Tá? E as mães, e os familiares dessas pessoas? Ou que criação que essas pessoas tiveram? Quantas oportunidades elas tiveram para estar ali ou não? Sabe, se gera muitas coisas para a gente ter uma opinião diante daquilo que aconteceu. E aí eles não tinham uma opinião formada diante do que Deus acha daquela situação. E aí eu conversei com eles, eu falei, vamos para a palavra de Deus. Deus não se alegra da morte de nenhum, nem do ímpio. Então,
eu tenho certeza que o sentimento de Deus hoje é de tristeza. De tantas pessoas que não viveram algo de Deus, talvez não tenham tido experiências com Deus, e hoje não vão ter mais uma oportunidade. Foi escolhas deles? Foi. Mas a gente tem que chorar com essas famílias, sabe? A gente tem que chorar, mas esse cara um dia me assaltou. A gente tem que perdoar um dia esse cara. Enfim, eu falei para eles, essa resposta é que Deus espera de nós. A mesma resposta que Ele teria. E não uma resposta baseada nos fatos. A gente poderia começar a ficar com raiva porque mataram um bandido e mataram um polícia. E o polícia sai todo dia para tentar livrar a nossa vida. E aí a gente toma essa raiva lá dos polícias e pô, que bom que os bandidos morreram. Ou então a gente toma a dor daquela mãe que perdeu um filho que ela não criou para isso e toma raiva dos polícias e aí toma um lado. Entendem? Então a gente está diante de diversas circunstâncias e situações que exigem posicionamento nosso, de acordo com o que a gente acha, de acordo com o que a gente quer, não, de acordo com o que Deus acha. Inclusive a Mirella até falou para mim assim, inclusive um monte de gente cristã postou um monte de coisa, de raiva e tal. Aí eu falei, Mirella, você me viu postar alguma coisa? Aí ela, não, por isso eu queria saber o que você acha. Aí eu falei, eu não vou, porque isso não vai gerar justiça para ninguém. Isso não vai resolver nada, pelo contrário. Em dado momento, eu vou parar de ter voz porque alguém ficou com raiva do que eu postei ou não. Eu não tenho necessidade. Se vierem perguntar a minha opinião, eu vou dar, de acordo com a palavra de Deus. Não estou feliz, porque se Deus não se alegrou com a morte deles, quem sou eu para me alegrar? Pelo contrário, eu creio que eles poderiam ser mudados e viverem um reino, viverem uma vida diferente. E diante disso tudo, diante desse entendimento que nós precisamos ter uma resposta como de Daniel, como de Jesus tem, bota para mim, Natália, João 50:30 para confirmar o que eu estou falando. João 5:30. Foi, irmãos. É o cansaço. 5:30. Jesus afirma, eu nada posso fazer de mim mesmo na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Só lá. Mas pode deixar, se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Volta lá para o 30. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Jesus, sendo Deus, que deixou sua glória para ser homem, ele não fazia nada por vontade própria, ou sentimento próprio, ou pensamento, opinião própria. Na forma porque ouço, julgo. Na forma que nós ouvimos, nós normalmente julgamos as coisas. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Jesus não procurava, e nós já estamos cansados de saber a sua própria vontade. E ele obedecia o Pai. Eu falei para o William que o tempo todo em João a gente ouve Jesus falar, eu faço o que eu ouço do Pai, o que eu vejo do Pai. Por isso que no começo até de quando a gente leu, Jesus tinha se afastado para ir orar no Monte das Oliveiras. Antes dele passar por essa situação, ele estava ouvindo do Pai o que ele deveria fazer, como ele deveria se comportar, como ele deveria responder. Jesus toda hora vem de um lugar de oração. E eu quero trazer pra gente essa noite, é que nós, como igreja, cara, será que nós estamos fazendo as coisas pela força, não, a gente fala muito da força do nosso braço, mas às vezes nem a força do nosso braço, mas a força do nosso querer e das nossas vontades?
de como a gente acha certo ou que vai ser melhor. Se a gente está para estar... a gente precisa estabelecer o reino de Deus aqui na Terra, amém? E como que a gente vai estabelecer o reino de Deus sem Deus? Da forma que a gente acha certo, da forma que a gente acha legal. Ou que a gente acha que vai dar certo, ou que é mais fácil. Eu falei para o William, a gente precisa pregar coisas que Deus nos mandou pregar. A gente precisa tocar louvores que Deus quis que nós tocássemos. Nós precisamos nos mover em oração no que Deus quer que nós nos movamos em oração. Sabe, o que Deus tem falado para a nossa igreja? Ou o que a gente tem, ou a gente tem feito o que a gente acha que vai ser melhor? Em tudo, gente, seja num lavar de banheiro, seja numa comida que a gente vai fazer, seja num evento que a gente vai fazer, seja numa pregação, seja no louvor que a gente vai tocar. Sabe o quanto nós temos sido dependentes de Deus? E eu poderia falar para fazer as coisas de Deus, mas a gente precisa se colocar no lugar de que tudo que a gente faz é para Deus. O seu trabalho você está fazendo para Deus. A sua família é para Deus. Você fazer um exercício físico é para Deus. Sabe, quantas vezes a gente coloca Deus em todos os nossos afazeres, criando essa dependência dele. Talvez por isso que o pastor tenha que pregar, que a gente tem que voltar aonde que a gente se perdeu, aonde que a gente parou de ouvir Deus para fazer as coisas, quando o maior exemplo de Jesus é esse. Aí de todos os evangelhos, a gente consegue ver Jesus o tempo todo sendo totalmente dependente do Pai. E essa dependência do Pai de fazer o que a gente ouve o nosso Deus falar. Ah, Adriele, mas eu não tenho ouvido Deus. Eu estou orando e não estou ouvindo Deus. Será que você realmente não está ouvindo Deus? Você está esperando uma sarça ardente ali. Sabe, Deus fala com a gente num louvor. Deus fala com você no seu consciente. Aquele teu consciente de que isso é errado, de que isso não é certo. Ou fala tal palavra. Eu estava vindo no carro e eu falei, William, fica quietinho só para eu meditar um pouquinho aqui na palavra. Aí o Valentim estava mexendo no telefone, o William estava quietinho, eu estava parada assim. E aí ele estava falando, cara, tá parecendo um Buda meditando. Um mini Buda meditando. E eu falei para ele, eu estou medindo as palavras no meu consciente para que o Espírito me guie no que eu realmente preciso falar e o que não vai ser do Espírito, que vai ser meu. Porque a gente sobe aqui querendo falar um monte de coisa, às vezes. Mas esse monte de coisa realmente vem de Deus? Ou é do nosso coração insatisfeito? Dá um exemplo para vocês. Eu estou com dificuldade no departamento infantil, o pastor falou sobre isso no domingo. E eu podia chegar aqui e se eu não medisse o meu coração, as minhas vontades, e reclamar que a igreja tem que fazer, tem que isso, mas isso seria o que Deus quer falar com a igreja? Ou o que a Adriele quer falar? Isso seria parte de mim e não de Deus. Essa não é a resposta que Deus espera de mim. Essas não são as respostas que Deus espera de nós. E a gente precisa passar por um filtro. Como a gente sempre fala, a palavra sempre corta em nós, para que a gente venha trazer em vocês. E eu tenho sentido falta na minha vida de recorrer a Deus para as coisas. Às vezes a gente fica bobo, né? Vou ficar perguntando tudo para Deus. É melhor que a gente pergunte tudo do que não perguntar nada. Eu falava muito para os adolescentes, vai para frente do espelho e pergunta para o Espírito Santo se essa roupa tá boa.
Ai, mas não é bobeira perguntar da roupa? Não, é melhor que pergunte. Parece bobeira, gente, mas pequenos detalhes nos tornam dependentes de Deus. E isso é uma prática diária. Como tudo, como um exercício físico, como uma leitura de Bíblia. Quanto mais a gente se torna conectado, o pastor falava muito isso, ele ainda fala, né? Caraca, amor, minha Bíblia toda. Que ele tá sempre em espírito de oração. É o quê? O pastor tá sempre levitando? Não, mas ele tá sempre tentando fazer isso, sabe? Se conectar com Deus em tudo que ele vai fazer. Perguntar a opinião de Deus para tudo que a gente vai fazer. Porque, irmãos, quando a gente começar a ser totalmente dependente de Deus, a gente não vai mais precisar ouvir o pastor fazendo reclamação no domingo. Porque o próprio Espírito Santo de Deus vai nos cobrar. O próprio Espírito Santo de Deus vai nos mostrar o que está certo, o que está errado, o que está nos faltando. Se o pastor ainda precisa te cobrar algumas coisas na igreja, é porque você não está ouvindo Deus, você não está se relacionando com Ele. Talvez até as nossas orações vão ser mudadas. A gente vai talvez até parar de pedir algumas coisas que vão até parar de fazer sentido para nós. Entende? Voltando para Daniel. Daniel não está se importando com o poder ou com o que Deus iria fazer ali naquele momento. Ele tinha um relacionamento com Deus de certeza de que Deus faria alguma coisa, que o nome dele seria engrandecido. Ele não estava nem aí para ele. Uma pessoa que se deixa acontecer qualquer coisa com a sua vida, porque ele não tinha certeza de nada, ele podia morrer. Então, ele estava como Paulo, que já não se importava com a sua vida. E sim, com o que Deus queria, com o nome dele ser engrandecido, independente de qualquer coisa e de qualquer situação. O quanto nós estamos livres do nosso eu para obedecer a voz de Deus em tudo. Eu falei com a Carol, a Lídia está de licença, aí fica praticamente a Letícia só no louvor, e ela vai ter umas ocorrências, alguma coisa que talvez ela não possa estar aqui. E quem é que vai trazer o louvor? Vai ser a Carol. E eu falei para ela, Carol, você precisa, lógico, né, ter os louvores e tudo mais, mas entender que você vai ser totalmente dependente de Deus e fazer o que Deus está querendo que você faça ali naquele lugar. Tudo bem que a gente quer dar o melhor, gente. Eu quero trazer uma palavra boa, pastor também, nós queremos um som bom, nós queremos louvores bons, nós queremos tudo isso. Mas o que Deus quer? E se nós obedecermos o que Ele quer, Ele vai fazer. E é só isso que importa. Falei para ela, não importa se você vai errar a letra, não importa se vai sair do tom, não importa se vai ficar bom, importa se você fez a vontade de Deus. Deus quis que você estivesse naquele lugar, você se colocou naquele lugar, e é isso. A gente está muito preocupado, como eu falei, Deus está vendo o que a gente faz, e as pessoas também estão. A gente está muito preocupado com o que as pessoas acham e veem. E aí a gente acaba fazendo o que a gente acha melhor e não o que Deus acha que nós devemos fazer. Então, irmãos, eu não vou me estender muito, mas eu queria que nós fizéssemos uma autoanálise em nós, sabe? Sejamos sinceros. Eu gosto muito de falar que Jesus é a verdade. Então, que nós sejamos verdadeiros diante de quem é a verdade. Sabe, seja verdadeiro, nós somos o nosso pior inimigo. A nossa vontade, o que a gente quer, muitas das vezes passa por cima do que Deus quer, sem a gente perceber.
E se nós não filtrarmos isso todos os dias, nós não estaremos sendo obedientes a Deus. E nós estaremos falhando miseravelmente no reino dele, que é o que nós fomos chamados para fazer. Como eu falei, do que adianta nós aqui quebrarmos a cabeça para implantar o reino de Deus nessa igreja, mas sem a vontade dele? Não vai dar certo. Pastor, não vai dar certo. Não vai. Será que nós estamos preparados para nos rasgar e abrir mão da nossa vontade? Do que a gente quer, do que a gente acha? De ver as coisas não acontecendo da nossa maneira? Vou dar um testemunho de último. Como diz o William, eu tô acabando. Eu tô trabalhando com vendas, né? E é uma surpresa a cada dia. E eu oro para eu vender mais. Para Deus me ajudar, para Deus mandar clientes, para Deus mandar contas que vão dar certo, né? Porque no meu trabalho não é você vendeu uma blusa, a pessoa levou para casa e acabou. Você faz uma venda, tem todo um processo de migração, até isso dar certo, demora mês, às vezes 2 meses. Então é um processo muito longo para tudo dar certo. Então eu fico orando esse processo inteiro, para tudo dar certo. E eu tenho oportunidades enormes. Eu tenho oportunidade de uma venda bem pequenininha e de uma venda enorme. E eu oro para que Deus mande. Eu ainda não fechei uma venda enorme. E vejo pessoas que estão sentadas do meu lado, fechando. Essa é a minha vontade. Fechar uma venda de 200 mil. Ganhar um comissionamento lá grandão. Mas ainda não foi a vontade de Deus para mim. E aí? Ele continua sendo Deus. Eu ainda estou cheia de dívida para pagar, um monte de coisa, que uma venda muito grande resolveria muitos dos meus problemas, mas não aconteceu. E aí? Eu continuo orando, eu continuo acreditando, e se não for também está tudo bem. É a minha vontade muito grande, todo dia que eu acordo de manhã, que eu passo o dia inteiro trabalhando, porque a gente trabalha para um resultado, né? E se esse resultado não vier? Não foi feita a nossa vontade, foi feita a vontade de Deus. Precisamos estar com o nosso coração preparado para tudo isso. E ele vai ser exaltado. Porque aí você bota na sua cabeça, né? Poxa, todo mundo sabe aqui na empresa que eu sou crente. Imagina, eu sou a pessoa que mais vende. Caraca, ela é abençoadona e Deus está com ela, né? É o que eu penso, né? Mas, pô, ela tá firme lá mesmo sem vender nada. Deus vai ser glorificado da mesma forma. O que importa é isso. Não o que eu orei acontecer. Eu estou dando esse exemplo porque as nossas vontades estão no nosso dia a dia. As nossas vontades estão em tudo, na gente querer ter alguma coisa, na gente conseguir um trabalho. As nossas vontades e a nossa carnalidade, ela está sendo testada a cada momento das coisas que a gente faz. Não só aqui dentro da igreja, com o que a gente faz na igreja. Mas sabe, Jesus precisa ser exaltado em todos os lugares e a vontade dele vai ser feita e você vai ser dependente dele, amém? Vamos ficar de pé? O Ministério de Louvor vai tocar um louvor, mas eu gostaria que realmente a gente fizesse uma análise e pensasse o quanto a gente tem sido dependente de Deus, quanto a gente tem ouvido Deus para fazer as coisas. Eu assumo que eu não tenho recorrido a Deus para fazer as coisas. Nós recorremos a Deus às vezes para fazer as coisas de Deus. Seja... Eu vou trazer uma palavra, eu vou orar, eu vou pedir para Deus me dar essa palavra. Mas e para as outras coisas, a gente tem recorrido a Deus?
Sabe, Deus, é da sua vontade que eu continue nesse trabalho? É dessa vontade eu trabalhar nesse lugar? É da sua vontade essa amizade que eu tenho? Sabe, é da sua vontade que eu permaneça morando nesse lugar, que eu permaneça fazendo esse tipo de coisa, mesmo não sendo pecado? Sabe, a gente precisa ouvir de Deus, gente.
vida sem ti, ó Deus. Perdoa, ó Deus, Senhor, nos momentos, Senhor, a nossa vontade, o nosso querer, Senhor, esteve acima de ti, ó Pai. Senhor, nós viemos nos despir, Senhor, de nossas vestes, Pai, para vestirmos as tuas vestes. Que possamos ser servos fiéis e obedientes, filhos que amam, Deus. Não é à toa que te amamos, ó Deus. Todos nós te amamos e desejamos fazer a tua vontade. Desejamos, Senhor, sermos totalmente dependentes de ti, como Jesus foi, Deus. Amado Jesus, nos ajuda, Pai, como igreja. Espírito de Deus, vem sobre nossas vidas. Não nos deixe viver sem ti. Onde o Senhor for, nós queremos ir. Aonde tu está, nós estaremos. A tua vontade é a nossa vontade, ó Deus. Muda o nosso caráter, Senhor. Os nossos anseios e as nossas vontades fazem pelo teu crivo, ó Deus. Que sejamos uma igreja dependente do Deus vivo, do Deus Altíssimo, do Deus que já fez e continua fazendo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que era, que é, que vive. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Rei. Ó Deus de nossos pais. Move no nosso meio, ó Deus. Toca os nossos corações, Senhor. Fere-nos, ó Deus, com dependência de ti, com temor do Senhor. Te levo comigo, te levo comigo, amado Jesus. Eu te levo comigo, te levo comigo, amado Jesus. Não é à toa que te amo, não é sem razão que te desejo. És o mais belo, és o mais belo. E não é à toa que te amo, não é sem razão que te desejo. És o mais belo, és o mais belo. E não é à toa que te amo, não é sem razão que te desejo. És o mais belo, és o mais belo. E não é à toa que te amo, não é sem razão que te desejo. És o mais belo, és o mais belo.